Olá, meus irmãos, estamos voltando aqui novamente com a segunda parte da nossa segunda aula de angelologia, a doutrina dos anjos. Lembrando que estamos na página de número 7, capítulo 2. Vamos falar agora sobre a natureza dos anjos. A natureza dos anjos. Muito bem. Os anjos não são seres humanos glorificados. Os anjos não são seres humanos glorificados. Vamos ler uma passagem que se encontra em Hebreus capítulo 12, do 22 ao 23. Hebreus 12, 22 a 23. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém. Espírito dos justos aperfeiçoado. Então, anjo não é seres humanos glorificados. Anjos são seres espirituais e são incorpóreos. Incorpóreos quer dizer, anjo não tem corpo, porque são espirituais, são espíritos, e espírito não tem corpo. Hebreus 1,14. Hebreus 1,14. Não são porventura todos eles ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Isto são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Então, anjo não tem corpo físico, mas podem assumir forma corpórea, tá? Anjo não tem corpo físico, mas eles têm poder para assumir a forma corpórea, para assumir corpo. Tá dando para entender? Vamos conferir isso na Bíblia. Gênesis 18, versículo 19. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a teus filhos e a tua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor o faça vir sobre Abraão e os que acerca dele têm falado. Foi lido aonde mesmo? Gênesis 18, 19. Confere Salmo 104, versículo 4. Salmo 104, Versículo 4. 4. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Mateus 8, 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Amém. Está falando de espírito aí, porque demônio também é espírito e faz parte de anjo. Anjo mau, anjo caído. Mateus 12, 45.
Mateus capítulo 12, versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores dos que os primeiros, e assim acontecerá também a esta geração má. Lucas 7, 21. Depois eu vou explicar daqui a pouco por que nós estamos falando tanto de anjo de Deus e espírito maligno. Vou explicar por quê. Lucas capítulo 7, versículo 21. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Apocalipse 16 e 14. Apocalipse capítulo 16, versículo 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Amém. A Bíblia, quando fala de anjos, quando a gente vai estudar angelologia, então está incluído aí anjos santos de Deus, que são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação, mas também abrange a anjos caídos, anjos rebeldes, que estão a serviço de Satanás. Então, por isso os versículos aí falaram um pouco de anjos de Deus e um pouco de versículo de anjos malignos, espíritos malignos, tá? Porque a Bíblia, todos, quando vai falar de anjo, todos são anjos, tanto os anjos santos que continuam no céu com Deus, quanto os anjos caídos que estão com Satanás. É todos chamados de anjos, né? Cada um deles tem a sua função. Uns trabalham para o bem, que é os que estão com Deus, e os que estão com Satanás trabalham para o mal. Esta é a explicação, sobre esses versículos aí. Muito bem. Então, os anjos são imortais. Imortais. Os anjos não estão sujeitos à dissolução. Nunca morrerão. Nunca morrem. A imortalidade dos anjos se deriva de Deus e depende de sua vontade. Os anjos são isentos da morte, porque assim Deus os fez. Lucas 20, versículo 35 a 36. Lucas 20, versículo 35 e 36. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar e nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Amém. Igual aos anjos, filho de Deus, Filho da ressurreição. Muito bem. Os anjos também não se reproduzem conforme sua espécie. Os anjos não se reproduzem conforme sua espécie. As Escrituras, em parte alguma, ensina que os anjos são seres assexuados. Então, em parte alguma, a Escritura nos ensina que os anjos são seres assexuados. Encontramos posições referindo-se aos anjos com o uso de
pronomes de gênero masculino. Então nós encontramos aqui os anjos com o uso de pronomes de gênero masculino, como encontramos em Daniel 8, 16 a 17. Daniel, capítulo 8, do versículo 16 ao versículo 17. E ouviram uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Amém. Está vendo aí? Gênero masculino, ele. E falou que voz de homem. Lucas 1, 12. E depois do 29. 29 e 30. Lucas, capítulo 1, versículo 12. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. 29. Versículo 29? É. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Versículo 30. E disse-lhe então o anjo: O anjo. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Amém. É isso aí. Então vemos aí quando fala de anjo, né? Fala de gênero masculino, mas não obstante o casamento e a reprodução não é da ordem ou do plano de Deus para os anjos, não é. Anjos são seres poderosos, dotados de poder sobre-humano, poder sobre-humano. Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardai os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. 2 de Pedro 2 e 11. Segundo Pedro 2 e 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Muito bem. Os anjos são umas classes de seres criados superiores aos homens. Está em Salmo 8, versículo 5. Salmos 8, 5. Pois pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Amém. E Hebreus 2 e 10. Hebreus 2, 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, congregasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Amém. Contudo, esse poder tem seus limites estabelecidos. Não são onipotentes. Os anjos têm poder? Têm. Mas este poder é limitado. Os anjos não são onipotentes.
que tem todo o poder. O único que é onipotente é Deus. Deus é onipotente porque Ele tem todo o poder. Os anjos têm poderes, mas são poder limitado, porque o poder deles é limitado por Deus. Muito bem. Vamos continuar lendo aí, né? 2 Tessalonicenses 1:7. Tessalonicenses 1:7. capítulo 1, versículo 7. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Os anjos do seu poder. Segundo Samuel 24, 16, 17. Segundo Samuel 24, 16, 17. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que faria a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquidamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Está vendo aí o poder que os anjos têm? O anjo está fazendo uma destruição tremenda aí, a ponto de Deus chegar e dizer basta. Quer dizer, Deus tem poder para limitar o poder dos anjos. Veja também a demonstração de poder dos anjos. Nós vamos ver, né, como que os anjos são poderosos em Atos capítulo 5, versículo 19. Atos 5, 19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Amém. Capítulo 12, versículo 7. 12, 7 de Atos. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Paulo na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das tuas mãos as cadeias. Versículo 23. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comida de bichos expirou. Aí está falando de Herodes, né? Que não quis dar glória a Deus, e o anjo do Senhor tocou nele, ele foi comido de bicho e expirou, morreu, comido de bicho, porque não quis dar glórias a Deus. E vejamos aí Mateus 28, versículo 2. Mateus 28, versículo 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Amém. Está vendo como que os anjos, eles têm muito poder? Eles não têm todo o poder, mas são seres poderosíssimos. Os anjos são seres velozes. Os anjos são seres velozes. Lembrando que nós estamos falando da natureza dos anjos, viu? São seres velozes. Mateus 26, 53. Mateus 26, versículo 53. Ou pensas tu
que não poderia agora orar a meu Pai e que ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Muito bem. O pensamento que deve ser destacado é que os anjos cuja residência supostamente é nos céus podiam instantaneamente aparecer em defesa do seu Senhor. Do seu Senhor, esse versículo que foi lido aí, né? O pensamento aí, o propósito deste versículo é dizer que e destacar que os anjos cuja residência supostamente é nos céus, mas eles podiam instantaneamente, em fração de segundo, na velocidade da luz, aparecer em defesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Como essas legiões de anjos poderiam passar com tal rapidez do céu até o triste Getsemane, ultrapassa nosso entendimento. Sabemos apenas que a possibilidade do fenômeno indica uma atividade e rapidez verdadeiramente maravilhosa. Quer dizer, o anjo possui a velocidade da luz. Eles são velozes, são rápidos. Muito bem. Também, falando da natureza dos anjos, eles são seres pessoais. Os anjos são seres pessoais. E isso nós vamos mostrar aqui que eles são seres pessoais, fazendo comparação com a Bíblia, como diz aqui. Eles são seres pessoais porque eles possuem inteligência. Daniel 10:14. Daniel 10:14. Daniel capítulo 10, versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Isto está falando aí da inteligência dos anjos. São seres pessoais porque eles também têm emoções. Jó 38:7. Jó 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Então, se os anjos cantavam, jubilavam, é porque eles têm emoções, estavam alegres, estavam cantando e jubilando. Por quê? Porque estavam contemplando Deus fazendo a criação, criando o mundo. Muito bem. Os anjos também têm vontade. Isaías 14, versículo 13 e 14. Isaías 14, 13 e 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isto, apesar que esse versículo está falando de anjo caído, anjo mau, né? Que foi Lúcifer, mas está enquadrado aqui dentro da natureza dos anjos. Dos anjos. Aqui não faz distinção de anjo bom ou anjo mau. É a natureza dos anjos. Estamos falando aqui. Então,
envolve todos eles aqui, em geral, anjos bons e anjos maus. Eles não são oniscientes, Mateus 24:36. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Isto, os anjos não sabiam a hora que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja no arrebatamento. Então, eles não são oniscientes. Deus é onisciente, Jesus é onisciente, Jesus sabe. Quando falou ali que nem o Filho sabe, nem os anjos, é porque está falando do Filho como homem, mas como Deus, Jesus sabe, amém? A hora que ele vai voltar. Também os anjos não são onipotentes, eles não têm todo o poder. Daniel 10:13. 13. Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém. Vamos para mais um tópico. Os anjos são perfeitos e sem falha. Esse aqui está falando de anjos bons, tá? Anjos bons, anjos santos de Deus, são perfeitos e sem falhas. Gênesis 1, versículo 31. Gênesis 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Isso, Deus tinha feito tudo, até os anjos, e viu que era tudo muito bom, era tudo perfeito, né? Agora, nós temos uma parte aqui que fala de anjos, né? Então falamos aqui de anjos perfeitos. Só que chegou a existir anjos imperfeitos, chegou a existir anjos rebeldes, e isso vai ser falado em Judas. Uma parte dos anjos, uma parte, que é a terça parte dos anjos, que tornaram-se rebeldes e eles caíram do céu, foram expulsos, foram jogados lá de cima, caíram do céu. Então, anjos imperfeitos não ficaram no céu. Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Amém. E dou 2 de Pedro 2:4. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Amém. Muito bem. Vamos passar para a página de número 8. Página de número 8. Então, enquanto a terça parte dos anjos se rebeliaram contra Deus, mas permaneceu
uma maior parte em obediência, que o restante que ficou permaneceu obediente a Deus. Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, não se assentará no trono da sua glória. Então se assentará no trono da sua glória. Salmo 99, versículo 7. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardaram os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Amém. Olha, os anjos são seres gloriosos. Está em Lucas 9, versículo 26. Lucas 9, 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Isso, os anjos são dotados de dignidade e glória sobre-humanos. Trechos principais para considerar isso aí está em Gênesis 6, do 1 ao 4. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. 2 Pedro 2, 4. Carta 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Amém. Em Judas 6, novamente. Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Amém. Os anjos são chamados filhos de Deus no Velho Testamento, nas referências de Jó, que nós não vamos ler não, Jó 1, 6, e também capítulo 2, versículo 1, e capítulo 38, versículo 7, e também em Gênesis 6, versículo 2 ao 4, deve ser observado, porém, que apesar de serem assim chamados, os homens também, vamos ler também agora João 1, versículo 12. João 1, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Primeira de João 5, 1 a 2.
amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amém. Amém. A palavra original é Benai Elohim. Benai Elohim. A palavra original aqui é Benai Elohim, que significa filhos de Deus. Filhos de Deus. Por causa do texto de Gênesis 6, versículo 2 a 4, a polêmica sobre quem foram os filhos de Deus, que os filhos de Deus se referem aos anjos neste texto de Gênesis 6, é a posição tomada por Joséfo, filósofo judeu. Então, há um ensinamento tomado por Flávio Joséfo, que foi um filósofo judeu, que esses filhos de Deus, que fala aqui em Gênesis 6, que no ensinamento de Joséfo, ele ensina que esses filhos de Deus que tomaram mulheres, né, ele ensina como se fossem anjos. Isso não é um ensinamento bíblico, não é um ensinamento bíblico, é o ensinamento de Flávio Joséfo, filósofo judeu. E os autores do livro de Enoque e do Testamento dos 12 Patriarcas era a posição geralmente aceita pelos judeus eruditos dos primeiros séculos da era cristã. A impressão que geram gigantes foram da Septuaginta, que também traduziu todos os manuscritos, substituindo filhos de Deus por anjos de Deus, em Gênesis 6 e em Jó 1:6 e em Jó 2:1, e por filhos de Deus em Jó 38, versículo 7. Então, meus irmãos, eu quero dar só uma palavrinha aqui, né? A Bíblia é cheia de mistério. A Bíblia é cheia de mistério. E nenhum teólogo é dono da verdade. Nenhum teólogo é dono da verdade. Nenhum teólogo, tem coisas na Bíblia que teólogos nenhum podem afirmar certo algumas coisas que existem na Bíblia. Então tem coisas que é mistério, e mistério nós só vamos saber quando chegar no céu, tá? Eu não vou penetrar profundamente aqui em Gênesis 6 não, tá? Porque a teologia também é falha. A teologia também é falha. E nós, como seres humanos, precisamos entender isso, tá? Porque muitos teólogos ensinam que esses filhos de Deus aqui, que tomaram filha dos homens e tiveram filhos gigantes, ensinam que foram anjos, que eles ensinam que foi uma segunda rebelião que houve. Eles ensinam que teve a primeira rebelião lá no céu,
de Lúcifer, que arrastou a terça parte dos anjos, e depois houve uma segunda rebelião de anjos aqui na terra. Já não foi mais no céu, mas na terra, que viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram como mulheres, né? Vai saber como, né? Não sei e nem tenho interesse de saber, né? Então tiveram filhos gigantes, e por isso Deus falou: portanto, o meu espírito não contenderá mais com o homem, portanto, o dia do homem será 120 dias, né? Então, outros teólogos ensinam que filho dos homens aqui filhos dos homens, raça de Sete, raça de Caim, e filhos de Deus, raça de Sete, tá? Só que isso é uma coisa que ninguém consegue provar, tá? Então eu fico por aqui sem aprofundar no assunto. Uns falam que filhos dos homens aqui está se referindo à raça de Caim, e filhos de Deus à raça de Sete. Outros dizem que filho dos homens aqui, as filhas dos homens, realmente são as mulheres formosas, e que os filhos de Deus aqui são anjos que fizeram a segunda rebelião na terra, tá? Então, como eu também não sou dono da verdade, e sei que tem muitos mistérios na Bíblia, eu vou deixar isso aqui para quem quiser interpretar do jeito que você achar que deve ser interpretado. Mudando de assunto, teologia é assim mesmo, tem muito mistério, e nós devemos entender que existe essas coisas, né? Vamos mais um pouquinho. Observação. Esse assunto é até um assunto chato para ficar ensinando, né? Mas nós temos observação. Gênesis 6, capítulo 4 a 6. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, filhos do relacionamento entre os filhos de Deus com as filhas dos homens. Só estou citando um trecho, né, da teoria, né, dos teólogos que afirmam que os filhos de Deus aqui eram os anjos, e as filhas dos homens formosas eram as mulheres bonitas, formosas da terra. Esta é a definição original dos textos da palavra de Deus, e não nefilins, que encontramos em alguns textos traduzidos e não confiáveis. Tá vendo? Alguns textos traduzidos e não confiáveis, né? Lê para mim esse nome aí, lê tudo aí, lê toda a frase até terminar aqui no versículo 6 e 7. Começa aqui, né? Eu vou parar e você continua. Pode ler aqui a partir do ponto aqui, ó. Filhas dos homens. Esta é a definição original dos textos
que encontramos em alguns textos traduzidos e não confiáveis, conforme The Theological Workbook of the Old Testament, por Harris, Arkin e Waldley. Estes homens gerados eram perversos e dominaram a terra, razão pela qual Deus viu que havia grande maldade sobre a terra. Versos 5 e 6. Amém. É isso aí. Muito bem. Vamos dar uma parada aqui. Dar uma parada. E prometendo voltar depois com o nosso terceiro vídeo aula de angelologia. Terceira aula de angelologia. Voltaremos depois. Deus abençoe a todos.